o que ocorreu foi aquilo. Vamos ler agora a história que se passou naquela época. Está aqui na escritura. Vamos ler até o pedaço que o homem leu também. Olha aqui, ó. Vou ler aqui, você depois lê inteirinho, direitinho. Só vou te mostrar aqui o fio da meada. Aconteceu nos dias de fulano de tal. Não vou falar nome, amado, porque o objetivo aqui não é falar nome de ninguém. Lá, então vai confundir o entendimento. O objetivo é que você entenda. Então eu vou falar aqui do jeito que está escrito, você lê com calma também, que você vai ver tudo isso e muito mais, tá certo? Aconteceu nos dias de fulano de tal, rei de fulano de tal e outro rei, que esses reis fizeram guerra aos reis de Sodoma e de Gomorra. Tá aqui, ó. Tá certo? E todos estes se ajuntaram no vale tal. 10 anos haviam servido aquele rei, mas no 14º ano, um outro cara veio e convenceu eles para que deveria ferir aquele rei. Até aí não tem a ver com a nossa história, eu estou abreviando. Só para você entender o contexto, depois você lê com calma. E os Oreus e seu tal, e Padã Arã no deserto. Depois tornaram a via Mispa e feriram todos os terras. Resumo, saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Adabá, o rei de Belá e o rei de não sei de onde, e ordenou batalha contra aqueles no Vale de Sidim. Há uma confusão, há uma guerra de reis contra reis. Abraão está na dele até agora, vamos ver. E tomaram todos os bens de Sodoma. Aqueles reis que se reuniram tomaram tudo que era de Sodoma. E seu mantimento, comida, e foram-se. Agora, olha aqui, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, sobrinho dele. Tomaram também os bens de Ló e foram embora. Aí o que acontece aqui que começa a gente se interessar pelo assunto. Então veio um que escapara e disse para Abraão, olha aqui, ó, e contou para Abraão que ele havia juntado dos carros. Ah, cadê? Veio um que escapou, tal, irmão de tal, e contou a Abraão, tá certo? Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Olha aqui. O seu irmão, quer dizer, era o Ló, sobrinho, né, de Abraão, irmão do camarada. E ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, o irmão do camarada, que é sobrinho dele, que é o Ló, ou melhor, vamos entender melhor então. E ouvindo Abraão que Ló estava preso, armou seus criados nascidos em sua casa, 318, e perseguiu até um lugar lá, chamado Dan. Não tem bem o caso. E dividiu-se contra ele de noite, ele e seus criados, e feriu esses caras, e perseguiu até um lugar lá, que fica à esquerda de Damasco. Tá certo? E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Ló não é irmão de Abraão, meu amado, é sobrinho. É irmão do camarada que veio contar a Ló. Tá certo? Que era do grupo do Ló, que era um dos povos do Ló, quando brigou com Abraão. Quando os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, foram os pastores de Ló, com o grupo dele, com o irmão dele, com o filho dele, com a parentela dele todo. Então agora o irmão do Ló veio contar a Abraão, e Abraão foi lá resgatar Ló, que é irmão desse camarada, que veio contar para ele que o Ló havia sido levado sequestrado. Agora vamos lá, olha que interessante. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, irmão desse camarada, e seus bens, e também as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir outros reis tal, até o vale tal. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. É a passagem única que aquele irmão, que aquele moço lá, pregador, leu. É a única passagem que ele leu. Bendito seja o Deus de Abraão, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ele não pode explicar muito. Que se ele explicar muito, ele vai ter que explicar do jeito que eu estou fazendo. E isso vai fazer que ele diga, lógico, a verdade. E a verdade será contra o que ele fala, porque o que ele fala é a mentira. Ele serve ao sistema religioso, que é o ápice da mentira. Agora vamos em frente. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dai-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Esse é o Criador. Esse é o Criador. Né? Jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não pegarei coisa alguma de tudo que é teu. E possuidor dos céus e da terra, o Criador. Não pegarei o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Abraão disse que eu não pego nada que é teu. Nada que é teu, eu pego. Tá tudo aqui, igual eu falei.
Lembra no exemplo? Ó, isso aqui que eu peguei, ó, tá isso aqui, tá isso aqui, tá isso aqui. Tudo que é teu, não pego nada para você não dizer que enriqueceu Abraão. Agora, dos reis que morreram, de quem ficou com aquilo tudo? Abraão, meu amado, é claro. Eu não estou deduzindo, está escrito. Poxa, cara, eu fico nervoso que as pessoas às vezes não entendem, quer arrumar subterfúgio para mentira. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu botar lá para você ver, ó. Ó. Abraão deu os dízimos dos despojos. Ele deu o dízimo de tudo, dos despojos todos. Por isso está aqui em cima de tudo. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Tudo. Tá certo? De tudo. Se fosse a 10ª parte, aqui estaria escrito assim: Abraão deu a 10ª parte. Porque lá atrás, quando você lê em Levíticos, principalmente aqui, ó, quando é 10ª parte, tá aqui 10ª parte. Quando é dízima, que é o objeto da ceifa, tá aqui que é dízima. Então aqui tem a 10ª parte bem escritinha na Bíblia de Jerusalém. Mas nessa aqui, meu amado, preparada para te enganar, aqui, quando é 10ª parte, eles nem botam a 10ª parte, bota dízimo mesmo. Tá certo? Então, olha só. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de Salém e tal. Deu o dízimo de tudo. Mas o homem que está aqui falou que é o dízimo de toda a renda de Abraão. Olha só, esse tudo que está na escritura é toda a renda de Abraão? Ou esse tudo que está na escritura é 10% ou uma parte, pelo menos, seja como for, não importa. Se for 10% não tem problema. Eu não discuto isso. O que eu estou dizendo aqui é que essas coisas que eles falam para justificar dar dinheiro na mão deles não tem nada a ver com o que está escrito na escritura. É outra história aqui. Ele deu o dízimo de tudo que ele tinha, de toda a sua renda. Abraão, definitivamente, é verdade que Abraão deu o dízimo de toda a sua renda, de tudo que ele tinha? Ou é verdade que ele deu de tudo, ou seja, tudo era os despojos? Porque está bem claro que ele deu dos despojos. Era dos despojos ou era de toda a renda? Abraão era riquíssimo. Abraão, para você ter uma ideia, ele usava até Sara, chegou a usar Sara para enriquecer. Porque ele dava a Sara para os reis. E se os reis ficavam amigos dele, dava as coisas para ele e deixava ele vivo. Ele usava essa tática. Ele chegava com a mulher dele e falava assim, ó, toma minha mulher, fica com ela para você, ela é minha irmã. Aí os reis achavam ele um cara bonzinho, deu uma mulher para ele e dava riqueza para Abraão. Abraão foi ficando rico principalmente por isso. Mas não estou nem dizendo se ele está certo ou errado, eu não estou falando isso. Só que dessa dinheirada de Abraão, que ele conquistou até com a mulher dele, né? Ele não deu nada. Ele deu foi dos despojos, é o que está escrito aqui, cara. Os caras ficam querendo me comer vivo. Eu estou no 4º vídeo sobre os links que foram enviados aqui neste e-mail, olha aí. Do meu amado Marcelo, do Rio de Janeiro, mandou para mim os links, né? Sobre uma pregação, sobre o ensinamento do dízimo. E aí, eu estou vendo um por um para averiguar se há mesmo uma, vamos dizer assim, veracidade com relação à escritura. Eu já cliquei aqui no vídeo 1, no 2, no 3, no 4, aliás, 1, 2, 3, agora é 4 e 5. Vamos ver aqui, ó. Já está aqui, ó. Esse aqui. Qual deve ser o destino do dízimo na mira da verdade? Vamos ver aqui qual é ele aqui. Vamos acompanhar. Qual deve ser o destino do dízimo? A Bíblia fala qual é o destino do dízimo, professor? Fala em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Nós lemos o seguinte. Bom, vai falar qual o destino do dízimo daquela época de Israel, né? Que tinha a ver com Israel, como nós vimos no vídeo passado. Mas vamos acompanhar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é o armazém lá em Israel. Vai lá levar hoje. Vê lá se você acha lá que é um armazém. Aí tá a casa do tesouro, porque é na Bíblia Ferreira de Almeida preparada melhor para te enganar. Mantimento na minha casa. Peraí, deixa eu voltar aqui porque comeu aqui o áudio. Não pode comer o áudio não, Rubens. Os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Trazei todas as cegas, né? Todas as plantações, porque não é só o 10%. É aquela que a pessoa consagrou, aquela que ela separou para o Criador, entende? No voto, é aquilo tudo. Então trazei todas as dízimas. Como vai ser todos os dízimos, né? Todas as dízimas. A casa do Criador de tudo que a terra dava. E esse mandamento é para o sacerdote, porque ele recolhia de todas as pessoas e não levava integralmente. As pessoas levavam, mas ele não, entende? Então aí não está falando para as pessoas, está falando para os sacerdotes, e nós vamos ler depois que ele acabar. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Lê mais, de maneira tal que você não tenha nem celeiro para guardar esse alimento. Lê mais. Aqui tem dois... Ele cortou. Por que não leu mais? Vai dizer ali, ó.
eu vou derramar a bênção de maneira tal que você não tenha nem celeiro mais para guardar tanta comida. Ah, por quê? Porque está falando de comida e está falando para sacerdote. Você viu que ele parou para pensar até onde ele ia ler e parou de ler? Isso é psicológico. Olha só, você percebe na pessoa. Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. De maneira tal que não haja local para que você possa recolher essa comida toda. Ele não leu esse pedaço. É só bênção sem medida. Qual é a situação aqui, amado? Ele quer dizer para você, na prática, que você tem que dar dinheiro no sistema religioso e aí você vai ser abençoado por Deus. É isso que ele está falando. Abençoado por Deus que ele fala, não é o Criador te dar o ar que você respira, porque nisso você já é abençoado. Não é você dar a você a vida que você tem, porque isso ele já deu. É dar para você o que o Deus do deserto oferece, as coisas desse mundo. Ele quer levar você a esse entendimento. Aí, como ele quer dizer você que você tem que crer na Escritura, ele vai falar que está isso na Escritura, mas na Escritura está outra coisa. E nós vamos ler na íntegra, quando ele acabar de falar, para você ver que é outra coisa. Aqui tem dois princípios interessantes nesse texto. Primeiro, que os dízimos devem ser trazidos à casa do Senhor, à casa do tesouro. A casa do Senhor e a casa do tesouro misturou tudo. Ali é o celeiro. Não é a casa do Senhor, porque a casa do Senhor vai dizer que é a igreja. Para que haja mantimento na casa de Deus. Para que haja mantimento na casa do Criador, no termo, é em Israel. A casa dele é Israel, é Jerusalém. Existem várias passagens na Escritura, inúmeras, que você vê que a casa do Criador é Jerusalém. Não tem hora nenhuma dizendo que a casa dele é o templo de pedra. Até Davi, quando fala a casa do Senhor, fala que é Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Jerusalém, porque tu, Jerusalém, tem seus montes, tem seus portões, tem sua cidade. Jerusalém é uma maravilha. Então me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos a Jerusalém. Lê o texto, né? O zelo da tua casa me devorará, o zelo pelo seu povo me devorará, né? Conforme está escrito. Vamos em frente. A casa de Deus é na terra representada pela igreja. A casa de Deus é na terra representada pela igreja. Ele está dizendo que a casa de Deus é o templo. Entende? Porque quando ele fala a casa de Deus é na terra representada pela igreja, mesmo blasfemado o nome igreja, mas não está errado. Porque a casa do Criador somos nós hoje. Era Israel, hoje é nós. Ele habita em nós, nós somos a casa, nós somos a igreja, eclésia, que chama no grego, que seria o original orolial. Tá certo? A tenda do Criador. Nós somos a tenda do Criador. Nós somos a casa dele de verdade. Aí ele fala aí, a casa de Deus é a igreja, mas está falando que é o templo. É para dar lá no templo. Fica olhando. Então o dízimo deve ser devolvido na igreja local a qual a pessoa pertence. Aí lá no templo, viu? Ele levou para lá. Ele vai falar um pouco de verdade, um monte de mentira, mas tenta amarrar, prender um monte de mentira no pouquinho de verdade, para que você tenha tudo como verdade. É uma artimanha. A não ser em raras exceções, se a pessoa mora num lugar muito distante, não consegue frequentar sempre uma igreja, ela pode mandar para a organização das igrejas, por exemplo, um grupo de missão ou de associação, ela manda direto para lá. Está escrito na Escritura, meu amado, você está falando, eu acredito que você está falando, porque eu estou vendo você falar, mas me mostra. Onde é que está para me dar dinheiro aqui, para uma associação, para um grupo de missão? Está escrito aonde? Se isso fosse verdade, meu amado, isso aqui foi o que o Criador deixou para a gente conhecer a verdade. Se isso aí fosse a verdade, isso aí estaria escrito aqui, ó. Você lê uma passagem lá da Velha Aliança, falando para o sacerdote, que nós ainda vamos analisar ela, ainda vamos ler, tá certo? Para ver se é isso que você está falando. Mas você falou uma coisa de lá, daquela época para Israel. E agora você vem dizer que tem que ser numa associação ou numa igreja local daqui, baseado em que parte está dizendo que eu tenho que entregar dízimo, dinheiro? Você está falando de um assunto ou de outro? Fala que da questão lá envolvendo os israelitas, que era alimentação. E agora fala em dinheiro? Mas espera aí, é uma coisa ou é outra? Porque não é a mesma coisa uma coisa e outra. A questão de dízimo, dinheiro para dar na mão do pastor aqui, eu vejo que é uma coisa, o que está aqui é outra. E aí você diz que tem que dar, se for longe, dar na associação, não sei das contas. Espera aí, onde está escrito isso aqui? Aqui está escrito, se a pessoa morar longe de Israel naquela época, tem que vender o dízimo, atar o dinheiro na mão, chegar em Jerusalém, comprar qualquer coisa que quiser e comer, beber. Até cachaça está escrito ali. Que a pessoa pode comprar e comer lá e beber em Jerusalém. Isso naquela época, naquele passado louco deles lá. Mas normalmente é para a igreja local, de acordo com Malaquias 3:10. Não, de acordo com Malaquias 3:10, você está enganado. De acordo com Malaquias 3:10, você está mentindo. De acordo com Malaquias 3:10, eram os sacerdotes que estavam roubando ao Criador. E eles não repassavam o dízimo na integralidade, quando eles pegavam do povo as ofertas e dízimos alçados, recolhidos, e não levavam para o armazém. Mas talvez fizesse qualquer coisa, vendesse.